Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa mesa redonda de hoje, que tem como tema a transformação digital dos negócios através da inovação digital. Eu sou a Carolina Otsuro, coordenadora do Programa de Educação Executiva aqui na Faculdade PECAF, e eu vou ser responsável por mediar esse evento com vocês, né? E para debater esse tema de hoje, a gente tem aqui 4 convidados. Vou fazer uma apresentação bem breve para vocês dos convidados. 2 convidados são aqui da casa. A gente está aqui com o professor Dr. Edgar Conacchione, que ele é o diretor-presidente aqui da faculdade da FIPECAF, né? E professor do Departamento de Contabilidade da FEA da Universidade de São Paulo. Ele está à frente de pesquisas e projetos na área de educação e tecnologia e contabilidade, né, com destaque para o núcleo EDGE da USP, né, com projetos voltados para tecnologia e negócios. Da casa, a gente tem aqui também o professor Marcelo Souza, que ele é o coordenador do laboratório Skylab, e ele é professor aqui também na faculdade PECAF, e pesquisador sobre a temática de tecnologia aplicada à educação e participação também no núcleo ED-USP. A gente conta com 2 convidados aqui, que é o Norton Paratella. O Norton, ele é um profissional de TI experiente com mais de 40 anos dedicados a estratégias de TI e iniciativas de negócios e transformação digital, e ele já assumiu posições estratégicas em empresas mundialmente conhecidas. E a gente está aqui também com mais um convidado, que é o Ciro Herve, e ele é executivo com ampla experiência em processos de marketing e vendas, focado no segmento de tecnologia, e nos últimos 30 anos, né, passou por empresas de renome locais e internacionais. Então, temos aqui 4 pessoas de peso para debater esse tema de transformação digital dos negócios através da inovação digital. E para aquecer esse assunto e fazer uma mediação, a gente vai ter algumas perguntas destinadas aos nossos participantes. Vocês também que estão assistindo, vocês podem interagir, podem colocar a pergunta de vocês no chat, que mais para frente no evento, a gente vai abrir essas perguntas para os nossos convidados, tá bom? E, então, essa é a dinâmica do evento, né? A gente vai trabalhar com perguntas e vocês podem interagir, né, por meio do chat. E, para começar, eu vou destinar uma pergunta para o professor Edgar, né? Professor Edgar, para abrir o evento, eu acho bem pertinente você explicar para a gente o que significa a transformação digital no contexto corporativo. Obrigado, professora Carolina. Quero inicialmente aqui cumprimentar todos os presentes, né, nessa sessão, especialmente os colegas aqui debatedores, né? Professor Marcelo, Norton, o Ciro. É um enorme prazer, né, ter essa oportunidade de estar junto com vocês nessa noite de hoje, discutindo esse assunto que ele é quente, né, um assunto bem quente e realmente combinando toda essa experiência que tem aqui. Antes de mergulhar nessa resposta, professora Carolina, eu queria apenas frisar o seguinte, quer dizer, aqui na Fundação, a gente tem buscado, né, dar uma ênfase muito grande para esse aspecto de tecnologia em negócios, até porque hoje em dia, né, é praticamente impossível falar em negócios, né, ou qualquer tipo de variante de negócios, sem abordar a tecnologia, né? Então, acho que a tecnologia ela é tão presente, né, nas nossas vidas, no nosso cotidiano, e faz, né, toda a diferença no ambiente empresarial. A questão que me foi colocada, né, sobre transformação digital nesse ambiente corporativo, eu gostaria de colocar alguns elementos, né? A transformação, né, o processo de mudança, ele é um processo que ele pode ser planejado, né? Ele pode ser antecipado, planejado, ou ele acontece, né? Então, a gente viveu aqui nos últimos anos
um processo de transformação brutal, que todas as empresas e todas as pessoas acabaram tendo de se modificar ou se adequar de alguma maneira, né, se transformar de alguma maneira, e isso foi causado por um agente externo muito poderoso, infelizmente, uma questão de saúde, né, uma questão de pandemia, e nos forçou a rever uma série de processos, uma série de posturas, crenças, aspectos que nós valorizávamos, etc. Para alguns, sair do outro lado, né, desse processo, eu diria que é algo que foi uma experiência, eu não vou dizer agradável, mas ela foi melhor sucedida, e para outros a gente vê que ela não foi tão bem sucedida assim, e eu falo aqui de pessoas e organizações, né? Então são muitos os exemplos que nós podemos observar ao redor do mundo. Portanto, o processo de transformação, quando ele é planejado, ele garante um pouquinho mais de eficácia, né? Ele garante um pouquinho mais de êxito, porque você tem condição de se antecipar a esses fenômenos. No caso da transformação digital, não é diferente. A gente vê e somos bombardeados diariamente por processos que se alteram, né? A tecnologia e o aspecto digital, ele afeta cada vez mais enfaticamente nossas vidas, né? Difícil dizer o contrário disso. Mas o que a gente acaba notando é que, ao conseguirmos monitorar melhor, né, cuidar disso e considerar isso, contemplar isso diante dos nossos valores, da nossa cultura, né, seja, de novo, no aspecto individual, no aspecto pessoal ou no aspecto organizacional, as chances elas aumentam, né, com respeito a como acolher essas tecnologias, né? E essa digitalização dos processos. Não precisamos ir longe, né, professora Carolina, para ver o seguinte: as empresas que são muito inovadoras e que se colocam à dianteira, né, do processo de transformação digital, elas acabam pagando um preço alto pela inovação e pelo pioneirismo, porém colhem frutos muito interessantes, né? O que eu costumo dizer é que existe uma pesquisa, né, a esse respeito, feita pelo pessoal de Harvard, um pouco antes da pandemia foi a coleta de dados, em que apontava que 70% das empresas falham em processos de transformação digital. E, basicamente, por conta de estratégia mal desenhada, e aspectos de pouco match cultural, né? Então, por isso que eu enfatizo, para mim, o principal elemento de um processo de transformação é conduzir bem, né, de forma antecipada, e valorizar as pessoas que estão envolvidas nesse processo, que podem ser agentes de represamento dessa inovação, voluntário ou involuntariamente, ou, de fato, catalisadores, né? Quer dizer, abraçarem a causa e servirem como catalisadores para isso. Então, assim, como a gente vê que o processo de transformação digital, nessa década em que vivemos agora, é imperativo, não é uma coisa optativa que as empresas possuem, ela tem condição de dosar a intensidade e dosar o tempo, né, de conquista dessa transformação. Mas ele não é opcional, né? Quer dizer, senão você vai ficar com uma vantagem competitiva incompatível com o restante do seu mercado, dos seus concorrentes e da expectativa do seu próprio mercado consumidor, dos seus clientes, né? Então, para mim, é questão de sobrevivência, e eu diria o seguinte: ela afeta, só para fechar minha linha de raciocínio, professor Carolina, e já devolvo a palavra, né? Ela afeta tanto a retaguarda dos negócios, ou seja, o back-office, quer dizer, a condição de garantir com que os processos fluam bem, né? Como também a vanguarda, né? Ou seja, a frente, né? É a proa e a proa, né? E a popa, né? Quer dizer, na verdade, ela afeta tanto a retaguarda quanto o aspecto de vanguarda, o aspecto de dianteira, com novos produtos, novas formas de interação com o seu mercado consumidor, com os seus clientes, né? E maior eficiência desses processos. Uma coisa que eu gostaria de dizer para fechar isso é que sugiro sempre às empresas que não apostem contra esse processo de transformação digital. Me parece ser uma aposta não das melhores, né? Então, mas devolvo a palavra. Obrigado pela questão, professor.
Obrigada, professor Edgar, pelas suas colocações. E nesse sentido, né, quando a gente fala em negócios, eu queria colocar uma pergunta para o professor Marcelo, entrando no tema negócios. O que a transformação de negócios é importante e impacta nas empresas, professor? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, Carolina, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a todos pela presença, agradecer pelo convite, dizer que é uma honra estar aqui com vocês essa noite. E vamos falar um pouquinho sobre essa transformação, né? Esse tema tão importante, né? Transformação envolve sempre risco, tá? No mundo dos negócios, esse risco é bem claro. Existe o risco principal de não conseguir, então o professor Edgar trouxe um dado aí muito importante, as empresas elas embarcam no processo de transformação, e existe um claro risco de não conseguir. O professor trouxe um dado muito importante para a gente. Só que existe um outro risco também atrelado, o risco de não se transformar, o risco de não inovar, o risco de não adentrar nesse processo de transformação. E o dia a dia, o que nós vemos são as empresas monitorando esses dois pratos, os negócios monitorando esses dois pratos, correto? Basta a gente olhar quais eram os negócios, não estou dizendo as empresas, a marca está muito atrelada, as empresas estão muito atreladas, mas os maiores negócios na década de 90, os maiores negócios na década, no ano 2000, e os maiores negócios hoje, né, no 2020, a década de 2020, hoje nós temos aí claramente as maiores empresas, o maior valor do mundo, elas estão atreladas ao mundo digital, ao mundo.com, correto? A gente tem pequena dose de empresas atreladas ao mercado mais de manufatura, igual tínhamos na década de 90. Então, por si só, o mundo se transforma. Cada dia o mundo gira, o mundo se transforma. E os negócios, eles precisam. Só que, como eu falei, transformação é sempre um risco, correto? E a transformação parece algo simples, mas é extremamente complexo e, principalmente, a implementação é muito complexa. Então, de um lado, você tem risco de, olha, não vou embarcar na transformação, posso desaparecer de um dia para o outro. Vou embarcar na transformação, tenho o risco de não sobreviver. Mas, peraí, por que eu vou embarcar nessa transformação? Por que é igual você perguntou? Por que é importante? Por que impacta as empresas? Bom, primeiro, a transformação é uma das formas mais diretas, mais simples de gerar valor para a empresa. Entre outros, aumentar a satisfação de clientes e, claro, reduzir custos. Nós estamos aqui numa fundação que tem aí a contabilidade como seu foco, como seu pilar, e para a gente custos é algo que está muito entranhado, e a gente encontra isso entranhado em todas as empresas, correto? Então, quando você fala, olha, vou desenvolver um processo de transformação, em alguma medida você quer reduzir algum custo. É claro que esses custos podem ser aqueles custos lá da nossa demonstração contábil, ou podem ser outros custos, por exemplo, custo de captar cliente, custo de manter cliente, custo de perder um cliente. Então, tem vários itens associados, correto? Agora, o importante é a transformação, porque ela vem da estratégia. Ela tem que estar ligada com a estratégia. Porque transformação também é algo que depende de referencial. A transformação do negócio é algo extremamente dependente do referencial. Quando aquele vendedor de balinha do semáforo começou a aceitar Pix, isso foi uma grande transformação no negócio dele, correto? Até então ele só aceitava um método de pagamento. E olhem os riscos envolvidos. Ele podia ser assaltado, ele podia receber dinheiro falso, uma série de riscos. Quando ele foi para o universo do Pix, primeiro, foi uma transformação no negócio dele, mas ele começou a ter outros riscos. Ele tem o próprio risco da Receita Federal, agora que está monitorando, ele tem riscos associados à tecnologia, ele pôs o pé na tecnologia. Esse é o mais básico. Mas é claro que a gente encontra isso em todos os níveis, em todas as empresas. Mas ali o nosso vendedor, ele era o CEO, ele era o estagiário, ele era o office boy, ele era o contador, ele era o responsável por compras. Dentro de uma corporação não é isso que a gente enxerga. Dentro de uma corporação é um universo, diversas pessoas, uma estrutura de governança, e nós temos aí uma alta administração que é responsável principalmente pela estratégia. E a transformação é algo estratégico.
Não adianta um determinado departamento, assim como não adianta os departamentos ou determinadas pessoas apostarem contra, igual o professor Edgar falou, assim como é muito ruim a gente apostar contra a transformação, é complicado também se você não tem as pessoas apostando a favor. E quem são essas pessoas? A alta administração. O que a gente tem aí? Os verdadeiros arquitetos do processo de transformação, porque a transformação não é algo... Eu resolvo transformar aqui o meu departamento, é alguma coisa que ele tem que estar conectado dentro da corporação. A gente vai falar isso um pouco mais em detalhe depois, mas isso tem a ver com pessoas, tem a ver com processos e tem a ver com sistemas, certo? Mas ele está muito ligado. E no que a gente está falando aqui, hoje ela está muito ligado com TI, hoje ela está muito ligado com tecnologia da informação. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade que ela é basicamente dependente de informação e conhecimento. Informação gerada, nós somos geradores ambulantes de informação, né? Todos nós estamos gerando informações o tempo todo. E o conhecimento, nós temos aí empresas, academias que são geradoras de conhecimento e são verdadeiros guardiões desse conhecimento, né? E o processo, todo esse processo entra hoje em dia em tecnologia da informação. Todo esse processo hoje em dia, ele é conduzido com uma perspectiva da tecnologia da informação. E não tem nada mais interessante do que a própria tecnologia para a gente, que é um termo que, por si só, ele significa algo que é para facilitar a vida do ser humano, né? E quando a gente leva para o mundo digital, é algo para facilitar lá dentro do ambiente digital. Então, imagina, toda vez que a gente está falando de transformação e está falando que a tecnologia é base para essa transformação, a gente está falando, obviamente, de tecnologia, que é um recurso para facilitar a vida do ser humano e melhorar a vida do ser humano, e isso vai impactar diretamente nos negócios, né? Amarrando isso tudo, fechando, por que isso é importante? Porque se, por um lado, a gente tem constantemente facilidades, hoje em dia você fala com a sua televisão, né, para trocar de canal, você fala com a sua luz para ligar ou não, você tem toda essa situação. Por um outro lado, você ainda tem negócios que, olha, ainda tem que fazer do método chamado assim, o método antigo, correto? Então, por que o supermercado, eu ainda não consigo encontrar um supermercado que tem um website tão bom para fazer compra como, por exemplo, uma empresa que entrega alimentação? Certo? Que é tão prático, que é tão rápido, é por conta do modelo de negócio, é por conta da transformação, certamente não é por conta da tecnologia, o problema aqui não é a tecnologia, certo? Volta naquilo que a gente falou, tem a ver com a estratégia, né? Onde ela impacta? Em todos os lugares. Por onde ela impacta em primeiro lugar? Lá na estratégia da empresa. Se a estratégia da empresa é a transformação, a gente vai começar com o processo de transformação. Se a estratégia ainda não pode começar com a transformação, a gente tem que segurar um pouquinho. Lembrando sempre do diferencial, né? A gente falou aqui do vendedor de balinha, não dá para querer comparar o nosso vendedor de balinha com a Natura e depois com o Google, tá vendo? São situações um pouquinho distintas, tá bom? Mas eu vou para você, Carolina. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo, pela sua contribuição. E na sua fala, né, você trouxe que a transformação está totalmente relacionada à estratégia. E quando a gente pensa em estratégia, a gente pensa na gestão. E, né, nesse sentido, eu queria colocar uma pergunta para o Norton. Na sua visão, o que a transformação digital ela realmente significa para os líderes empresariais de hoje, quando a gente pensa na gestão, né? Como que a gestão ela lida com isso? Ok, obrigado pela palavra. Passo das palavras do professor Marcelo e do professor Edgar minhas palavras, né? Eu dou meu boa noite a todos, agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? Debatendo esse assunto. Bom, e quando se fala, né, em transformação digital, o que significa para os líderes, né? Então, eu acho, primeiro, que a pergunta é muito pertinente, e segundo, a resposta depende. Mas depende de quê? Do grau de maturidade, do grau o quão visionário é o líder da empresa, para poder saber exatamente o que ele tem que fazer em termos de transformação digital. Então, ele sabe das dores que ele tem.
Então, antes de mais nada, a transformação digital não é um conceito novo, né? Então, eu até comento que eu falo que eu sou a história viva, né, da tecnologia, porque eu estou há 40 anos no mercado, eu venho acompanhando isso. Então, quando a IBM, por exemplo, se transformou lá atrás de uma empresa que fabricava computadores, uma empresa de serviço, eu trabalhava lá na época e acompanhei isso de perto. Então, você vê outras empresas, como a Xerox, que fazia máquinas de fotocópia, hoje ela presta serviços também como concorrente da IBM em alguns aspectos, e por aí vai. Mas, assim, a velocidade da evolução tecnológica, ela está crescendo de forma exponencial, né? Então, você pode traçar, pegar a linha do tempo, né? E você vai ver, assim, nos últimos 40 anos, aquela, né? Ela vem, depois ela vem, assim, paralela ao chão e vai subindo. E subindo, assim, na tendência de ficar na perpendicular com a linha de base. Então, assim, ela está, a tecnologia, cada vez que lança assim, algo, né, algum conceito novo no mercado, como internet das coisas, como processamento de grandes volumes de dados, como o Big Data, né, inteligência artificial, cloud computing, etc., são, isso é fruto de evolução tecnológica. E, com isso, algumas empresas adotam essas tecnologias como um fator competitivo, né? Como Fórmula 1. Vou colocar Fórmula 1, o piloto tem todas as condições né? Do carro dele, né? Então, assim, hoje em dia a tecnologia está aplicada praticamente em tudo, né? Na medicina, na parte né, no segmento de saúde e tal. E o que acontece? Por outro lado, os negócios, o dinamismo dos negócios também, ele aumentou também de forma exponencial. Então assim, na verdade, são dois cavalos de corrida, né? Assim, galopando a uma velocidade enorme. E quem está em cima do cavalo, ele tem que, né, saber conduzir aquele cavalo, né, naquela velocidade, né? Então, e aí o que acontece? Como muito bem colocado pelo professor Edgar, é uma questão de sobrevivência, né? A empresa dentro do seu segmento de mercado, é uma questão de sobrevivência, ela ter a tecnologia adequada aos seus objetivos de negócio. Então, pensando de forma até contrária, o líder empresarial, de alguma forma, o presidente de uma empresa, dependendo do porte, do tipo de empresa, se for uma empresa familiar, então a família tem que decidir, se for uma empresa de capital aberto, tem os acionistas, tem o conselho, esse pessoal está lá no topo da empresa, eles vão decidir para onde levar essa empresa, mas eles vão decidir como, né? Assim como um piloto de avião tem o plano de voo dele, eles vão decidir numa série de tomada de decisões. Em cima de quê? Em cima de números, em cima de KPIs, né? De indicadores de negócio, né? Então, assim, de repente eles descobrem que eles estão num segmento que o segmento inteiro está tendendo até mesmo desaparecer ou diminuir ou não ser tão rentável. Se ele quer direcionar a empresa para outro segmento ou diversificar, né? Então você pega uma Unilever, você pega uma empresa do tipo da própria Ambev, lá em Bev, né? Que você tem múltiplas unidades de negócio. Então, a empresa, ela tem, assim, a alta liderança, ela vai direcionar para onde que essa empresa vai, de acordo com suas prioridades e seu planejamento estratégico. E, para isso, dentro
desse processo de transformação digital, assim, o modelo de negócio, na verdade, não é uma maquete de um edifício fixo, né? Ela não é estática. Ela é um filme que vai girando, né? Que vai andando e vai girando. Então, o que acontece? A tecnologia ela tem que estar sempre alinhada com as mudanças de negócio. E isso para assim, uma liderança empresarial é um desafio muito grande. Por quê? Primeiro, o leque de soluções tecnológicas no mercado é gigante, né? Então, você tem, né, assim, muitos tipos de tecnologia pela frente. Dois, com base em alguns indicadores, por exemplo, se as vendas estão caindo, uma análise de inteligência de mercado vê que a concorrência está indo para uma direção diferente, ou dependendo da situação mundial, por exemplo, né? A guerra da Ucrânia está afetando as commodities e aquilo está afetando o meu segmento. Então, você tem assim, um painel com vários indicadores para se tomar decisão. E assim, dependendo do grau de maturidade, conhecimento, até mesmo priorização, eu acrescento mais um tempero aí, que é a vontade política, né? Porque às vezes a empresa é tão política que tem aquela guerra política interna, né? E assim, e acontece que as coisas, o risco aumenta e o processo se arrasta. Então, e para a liderança empresarial, levar uma empresa a ter seus negócios com tecnologia embarcada é fundamental, mas você tem um fator risco, que é bem apontado pelo professor Marcelo, e também se tem, assim, é necessário ter um planejamento estratégico muito bem elaborado, com um modelo de negócio muito bem definido e, dependendo do budget, né, do orçamento da empresa, dependendo da ousadia que ela quer, né, que ela quer fazer em suas iniciativas, é altamente aconselhável ter um arquiteto corporativo, um arquiteto de soluções técnicas, né, um arquiteto de soluções funcionais, para poder olhar para baixo e ver as integrações necessárias e por onde começar, por que área começar, ver qual que é o meu ecossistema de TI, né? Olhar o meu plano de capacidade de infraestrutura, o que eu vou mandar para a nuvem, né? Para cloud computing, o que eu vou terceirizar, o que eu vou manter, né? Como legado. Então, assim, o CIO hoje ele tem que fazer parte da mesa diretora, ele tem que conhecer do negócio da empresa e a empresa tem que conhecer a parte de TI. Então, você pega, só para encerrar, você pega, por exemplo, hoje um Banco Itaú, um Banco Bradesco, você pega uma empresa que os seus produtos têm... hoje, banco é totalmente tecnologia, né? Então, eu duvido que um banco tome uma decisão, né, sem consultar a TI, né? Você pega, por exemplo, eu duvido que a Amazon, que tem o lado de vender de B2B, B2C e tal, né? Toda a parte de vendas, né? Eu duvido que eles lancem um produto sem conversarem primeiro, sem ter um plano estratégico, né? Então, hoje, assim como há 40 anos atrás, nós estamos vendo o cometa passar na nossa frente, né? Um cometa chamado transformação digital que vai para o infinito e o além, né? Então, isso não para. Então, só para dar um número para vocês, o mundo hoje conta
com mais de 7 bilhões de celulares. Quem é que vive sem celular hoje aqui, né? Então, assim, marketing digital, que o Ciro vai falar, né, e tudo mais, CRM, hoje você tem seus documentos dentro do, né? Você compra na Shopee, compra na Amazon, compra no Mercado Livre, tudo por celular. Você faz imposto de renda até pelo celular, se for o caso. Você tem seus documentos, você tem o que você quiser dentro do seu celular. Entrar na loja né, na Apple Store, no Google Play lá e baixar o aplicativo. Então é isso. Para a liderança, o líder que não for visionário, não souber lidar com as vontades políticas, se ele não se preocupar com isso, a empresa dele não vai sobreviver. Entendeu? Não vai sobreviver, eles vão ficar para trás. Carol, passo a palavra para você, professora. Obrigado. Muito obrigada, Norton, né, pela sua contribuição com essa resposta. E aí, eu queria agora convidar a responder o Ciro. O Ciro, que tem toda essa experiência voltada para a área de marketing, eu queria direcionar para você, Ciro, uma pergunta nesse sentido. Né? Na sua visão, como se dá, então, essa transformação pelo marketing? Grato, professora. Grato a todos os presentes, aos colegas de mesa, todos os assistentes. Complementando uma informação que o Norton deu no final da sua conversa, falando que existem no mundo mais de 7 bilhões de celulares, a informação um pouquinho mais chocante. Em 2013, esse número de celulares chegou a 18 bilhões. E uma informação adicional referente ao celular como a grande arma do marketing e da venda hoje em dia, o grande alavancador do marketing e da venda é que um levantamento feito mostra que eu lamento aqui, eu não trouxe a informação da fonte, mas a fonte é bastante segura, que uma pessoa média passa 300 minutos por dia no celular. Isso dá 5 horas do seu dia, em média. Em média. Ou seja, tem gente que passa mais tempo no celular. Portanto, vender se vende hoje por celular. Tudo passa pelo celular, absolutamente tudo passa pelo celular. E aí a transformação tecnológica toda se dá voltada, muito focada para celulares. A gente pensa que os grandes investimentos são em cima de computadores, nuvens, mainframes, enfim, toda essa tecnologia. O celular é disparado o local onde mais se investe na transformação digital hoje em dia. Mas eu queria contextualizar e voltar à pergunta que foi feita, como se dá a transformação pelo marketing. Iniciando assim a Revolução Industrial, lá atrás, quando o Henry Ford começou a fabricar carros em série, ele falou claramente uma frase que ficou icônica: vocês podem comprar qualquer carro que vocês queiram, desde que seja o modelo A, e de qualquer cor, desde que seja preto. Ou seja, o produto era o centro do mercado. Era o que tinha, você podia comprar o que tinha. Hoje em dia, é absolutamente inaceitável esse tipo de abordagem. Hoje, nós estamos entrando na era da industrialização, já poderia se dizer 5.0, e a transformação do marketing em vendas colocou o cliente no centro de tudo. Demoliu as empresas fornecedoras e demoliu as empresas compradoras. Rebentou todos os silos, todos os muros e paredes e colocou todo mundo ao par do mesmo assunto. Eu fabrico
uma série de produtos que atende à necessidade dos meus clientes. E eu vou mudá-lo sempre que os clientes quiserem que mude. É mais ou menos isso. Mas o que eu quero colocar aqui é que, depois de entendido isso como o marketing moderno, eu diria que o marketing moderno é marketing para vendas. Marketing e vendas são indissociáveis, né? E não é possível pensarmos na transformação feita pelo marketing para vendas como sendo uma realização que possa ser da noite para o dia. Como o Norton falou muito bem, é um cometa passando. E ele não vai parar. Ele vai seguir adiante. Então, eu fiz uma comparação aqui que eu achei pertinente. Eu coloquei a transformação pelo marketing como se fosse uma jornada de transformação. Como é que essa jornada se daria? Essa jornada, eu imaginei uma autoestrada de 5 pistas, e cada pista representando uma atividade da transformação para o marketing. A primeira pista eu coloquei como engajar o cliente via conteúdo, ou seja, qual é a minha oferta? Qual é a oferta que a minha empresa faz? Como eu vou fazer chegar essa oferta ao mercado? Através de conteúdo, através de transmitir para o mercado o meu recado. O que eu tenho, o que ele atende e qual é o universo que eu quero atender. Essa seria a primeira pista. Então, engajar o cliente. A segunda pista, eu diria que é a pista de dados e, consequentemente, a análise desses dados. Dados hoje existe de toda forma, existe abundantemente. Nós conseguimos dados de qualquer coisa, inclusive do que se fala particularmente. É muito comum a gente notar que, quando a gente faz uma determinada pesquisa no celular, imediatamente começam a aparecer aquelas propagandas sobre a pesquisa que tu fez. Eu procurei um tênis. Daqui a pouco o teu celular está inundado de tênis. O teu computador também, e assim por diante. Então, a escuta, hoje, se escuta tudo. Dados. Agora, como eu vou concentrar isso e analisar isso? Vamos ter que dar mais um passo. Então, a pista seguinte é como eu executo o marketing. Eu preciso criar processos e eu preciso executá-los. E isso, todos aqui, antes de mim, falaram. É preciso estruturar toda a parte de estratégica de onde eu quero sair para onde eu quero chegar. A quarta pista seriam, eu coloquei como pessoas e organização. O que significa isso? Foi o que eu falei no começo. As pessoas nas empresas mais antiquadas são colocadas dentro de silos, departamentos, ou seja, dentro de salinhas, né? Todo mundo fica dentro da sua sala, quer sossego, quer fazer o seu trabalho de forma sem se incomodar, mas não dá mais para isso acontecer. Todo mundo precisa estar sabendo de tudo que acontece. Quando um cliente liga para a empresa está fechada e o segurança da portaria atende, ele tem que estar preparado para falar sobre a empresa, ele tem que dar uma resposta para o cara que ligou, porque o cara que ligou é o cliente dele, é o que paga o salário dele, não tem saída. Então, essa é a questão de como eu devo estruturar pessoas e a organização para atendimento dentro de um planejamento estratégico, que seria, que eu chamo a transformação do marketing, através do marketing, né? E, finalmente, a mais importante, a quinta pista, todos aqui falaram como a mais importante, eu também concordo de uma certa forma, é a plataforma tecnológica. Tem que ser escolhida
num mar de tecnologia que existe, uma quantidade imensa de soluções, aplicativos, tecnologias das mais diversas. Eu vou para a nuvem, eu faço on-premise, é a minha solução, eu desenvolvo a automação do meu almoxarifado, a minha logística vai usar quais produtos para entregar a tempo e a hora. Então, tudo é baseado na plataforma tecnológica. Ela tem que ser integrada e com o cliente plantado bem no centro dela. É isso aí que seria a cereja do bolo, vamos dizer assim, e como se dá uma transformação de marketing. Portanto, ela é longa, eu diria, ela não acaba nunca. Sempre teremos novidades, sempre teremos novidades, sempre teremos que estar atualizados, sempre teremos que estar estudando, sempre teremos que estar prontos para atender às novas necessidades. As novas gerações que estão surgindo, elas surgem com necessidades que a gente não compreende, simplesmente não compreende, mas tem que atender, não tem saída. No tempo do Steve Jobs, ele dizia assim, o cliente não sabe o que quer, nós temos que ensiná-lo. Ele fez isso. Com um telefone celular, ele transformou vários mercados, o mercado da música, o mercado enfim, vários mercados, usando um simples aparelho de celular, né? E ele criou inúmeras coisas. Ele desmobilizou o celular, ou seja, o celular que era usado apenas para conversar uma pessoa com outra, passou a ser utilizado como um verdadeiro computador de altíssima geração. A cápsula americana que foi ao espaço e pousou na Lua, ela tinha uma capacidade de processamento assim infinitamente menor do que o celular que nós usamos hoje em dia. Esse celular aqui dá um show na cápsula da NASA. Então, acaba com isso. Isso é tecnologia embarcada. Então, a transformação pelo marketing, ela é trabalhosa, longa, cara e muito interessante, extremamente interessante. Era o que eu tinha a dizer, Carol. Eu acho que mais que isso eu não consigo. Obrigado. Muito obrigada, Ciro, pelas suas colocações. E nesse momento, eu vou mudar um pouco a dinâmica do evento. Eu vou colocar algumas perguntas. Inclusive, a gente já tem perguntas no chat. E aí, vocês se sintam à vontade, né? Para quem quiser contribuir, colocar a sua opinião. Tudo bem? Ok. Tá. Uma pergunta assim que eu considero importante a gente tratar no evento de hoje é sobre os obstáculos, né, que a gente tem com a implementação e o avanço da transformação digital nas organizações. E aí, para vocês, né, quais são os obstáculos, os desafios e os problemas dentro de uma organização para que se consiga avançar com essa transformação digital? E aí o Norton, ele pediu a palavra, pode começar, Norton. São muitos, né? Então, eu te diria assim, começando pela falta de mão de obra qualificada no mercado, né? Então, e não é só no Brasil, não, é um apagão geral, né? Então, eu te diria o seguinte, que todas as demandas de cliente, de mercado, da própria liderança, elas acabam se tornando projetos e vão desembocar lá na área de TI, né? Então, assim, é um funil, né? Então, você tem como é que nascem os projetos, né? Então, os projetos eles nascem de mudança de estratégia, de demanda de mercado, até mesmo questões regulatórias, como na época, quando surgiu a nota fiscal eletrônica, melhorias e tudo mais. Então, achar gerentes de projetos experientes, não só certificados, mas com rodagem, né? Com aquele gerente de projeto que tem inteligência emocional,
né? Capacitação, capacidade de negociação, gerenciamento de crise, todas as questões de comunicação, né? Gerenciamento e controle de escopo, que isso é uma das maiores brigas em projetos. E também eu vejo falta de desenvolvedores, né? Cientistas de dados, até mesmo assim especialistas, né? Em Big Data, em Internet das Coisas, engenheiros de sistemas, no caso do Big Data, estatísticos, né? Especialistas em processos. Então, assim, hoje em dia, e, assim, eu até já contei esse caso, um amigo meu que estava falando comigo, ele mora em Montreal há 12 anos, que um outro amigo dele foi visitá-lo e quando descobriu que ele era, assim, quando descobriram lá no Canadá que ele era cientista de dados, não queriam deixar o cara voltar para o Brasil, sabe? Ofereceram até o sponsorship para ele. Então, assim, esse é um bom desafio, esse é perdão, é um grande obstáculo, né, no processo. Outro obstáculo que eu vejo é o desconhecimento, né, da alta liderança, principalmente, né, assim, do que é um movimento de transformação digital dos negócios, né? Então, eu já vi diretores, vice-presidentes, né, de áreas funcionais pensando que um processo de transformação digital é você fazer upgrade, né, em servidor, mudar o laptop para melhor, aumentar o link de comunicação, e não é isso mesmo, né? Então, assim, se eu fosse um CEO de empresa, a primeira coisa que eu ia fazer é um mapeamento de competência da minha liderança quanto ao tema. E depois ver o grau de maturidade que essas pessoas têm e capacitá-los, porque eles serão os desdobradores das informações e das diretrizes para níveis mais abaixo, né? Outra grande obstáculo, né, que o pessoal acaba, assim, a alta liderança acaba desistindo ou desvirtuando o processo no meio do caminho, né? Por questões de falta de vontade política e também competição por recursos, porque eu estava num projeto uma vez que eu, assim, além do dia a dia que a pessoa tem que trabalhar, ela tem que trabalhar no projeto também. Aí eu perguntei assim para a pessoa, olha, quem é que vai fazer tal coisa? Ah, é o André. E no outro projeto? Ah, é o André. E no outro? Ah, é o André. E o cara estava nos 6 projetos ao mesmo tempo, mas no dia a dia. Sabe o que aconteceu? O André pediu demissão, entendeu? Porque, assim, o estica e puxa pelo recurso é muito grande e isso impacta diretamente na qualidade de vida dos profissionais. Então, assim, é algo a se considerar como risco também, né? Problemas com relação à gestão né, do próprio assim, ó, o processo de transformação digital ele acaba se desdobrando, né, de um modelo de negócio para um portfólio de projetos. E debaixo desse portfólio de projetos você tem programas, você tem projetos, você tem melhorias. E, por outro lado, pensando em infraestrutura de TI e telecomunicações, você tem que calcular a volumetria dos dados, você tem que para quando que vai, porque já aconteceu de eu trabalhar numa empresa como CIO, eu da noite para o dia, né, eu recebi 6.000 usuários novos, que eles fizeram lá, compraram uma empresa e não se planejaram, do nada eu recebi 6.000 usuários, então eu não consegui nem ter a possibilidade de fazer um plano de capacidade, né? Fazer a fusão de servidores, fusão de processos, até mesmo fusão das culturas das empresas que estão sendo adquiridas, né? E, por fim, eu vejo como outro principal obstáculo negligenciar
as expectativas e os interesses dos todos os stakeholders, né? Então, as partes interessadas, elas mudam de lugar de acordo com a música, né? Se for conveniente para mim, pô, aquele é o melhor projeto do mundo, mas se não for, o cara abre, né, o falatório e corneteia lá o projeto até o negócio, né, até a situação parar no comitê. E o bom gerente de projeto coloca isso como risco. Né? Risco, não tem usuário para testar o projeto. Alguns stakeholders estão sabotando o projeto. Né? Então, eu tenho casos reais. Por exemplo, um projeto que eu trabalhei, eu entrei, já posso falar que é o nome da empresa, que isso já é passado e já tem muitos anos, mas foi um edital mal respondido, mal elaborado e mal respondido. Mal elaborado porque o Banco do Brasil queria mudar a solução de todo o RH. Por que que ele foi mal elaborado? Porque a área de RH não alinhou com a área de TI e começou uma guerra política. Aí o que que aconteceu? O projeto deveria ter entrado no ar em 2009 e ele foi em 2013, tiveram que fazer um rollback, voltar ao que era antes, porque estava tudo errado e estava só aquela briga durante o tempo. Aí chamaram todo mundo que poderia lá tentar consertar o projeto. Aí o que aconteceu? O projeto foi congelado. Aí, no fim, eu entrei em 2013, me chamaram para ir lá. Na época da Copa do Mundo, eu estava lá em Brasília. Resultado, o vice-presidente de RH mudou, e aí o que entrou falou que não era aquilo que ele queria. Aí nós fizemos um rescaldo do incêndio para tentar salvar lá o fogão, a geladeira e o colchão, para ver o que estava funcionando. E o que estava restando, nós tivemos que fasear por ordem decrescente de prioridades. Na metade lá quase na metade, não, 75% do projeto, dessa parte que não estava boa. Na hora que estava para terminar, mudaram a gestão e cancelaram o projeto. Então, o risco de... Por quê? Porque negligenciaram as expectativas e os interesses dos stakeholders. Só por isso. Você entendeu? Um projeto de 150 milhões de reais. Então, não sei se eu consegui responder, mas, em geral, é isso que acontece. Vou passar a palavra, então, para o professor Edgar. Ele levantou a mão. Professora Carolina, eu queria aproveitar essa intervenção do Norton, porque é brilhante. Norton, desses exemplos todos que você trouxe, né, eu estava anotando aqui, né, existe uma linha mestra, né, que são as pessoas. Em praticamente todos os pontos que você trouxe, obviamente tem o aspecto da tecnologia em si, né, do desafio da tecnologia em si, que é um mundo bastante complexo, né, para determinados tipos de empresa, mas eu fui tomando nota aqui, quer dizer, as pessoas, né, elas acabam voluntário ou involuntariamente interferindo, né, consciente ou inconscientemente acabam interferindo, ou promovendo ou dificultando, né, esse processo de transformação. Então, quando você disse aí, olha, o que eu faria em primeiro lugar era um diagnóstico, né, das competências e uma capacitação, eu só pedi a palavra aqui porque eu queria sublinhar isso que você disse. Para mim, esse capital humano, né, ele é o que vai fazer a catálise, ele vai ser o propulsor, né, desse processo de transformação. Porque eu fico imaginando aqui, eu pego uma empresa que não tem nenhum cacuete no seu corpo de colaboradores, com determinado avanço, né, que a clientela está desejando, né, conforme foi muito bem explorado pelo Ciro, não está antenado com isso, não está antenado com... Como é que eu vou fazer essa mudança? Como é que eu vou fazer essa transformação? Não existe essa transformação de forma abrupta sem essa participação, né, desse tecido humano que está na empresa, porque é quem vai ter a chance de mover esses processos, né? E aí você me faz lembrar, Norton, de uma coisa que eu gostaria de colocar na mesa aqui também, que é o seguinte:
dependendo do estágio, né, do ciclo de vida, né, do estágio em que se encontra aquela empresa, aquela organização, eu vou ter uma maior dificuldade ou não, né? Quer dizer, eu começo a pensar nas inúmeras startups que nós vemos aqui no nosso entorno, né? Algumas que são bem-sucedidas e um grande volume que não é bem-sucedido, mas a gente começa a ver o seguinte, que essas barreiras, talvez essas restrições, né? Elas existem numa dimensão muito diferente, né? Para a startup, ela tem muito mais agilidade, né? Ela consegue experimentar mais, né? O custo de oportunidade acaba sendo até menor. Então, acho que eu só quis sublinhar isso, que na sua fala, né? Assim como nas falas anteriores, aparece essa centralidade, né, no indivíduo, né, na pessoa, né, o papel que o humano tem, né, que o profissional tem nesse processo como um todo, olhando para dentro da empresa e também olhando para fora, que foi o que o Ciro falou, né? A partir de um determinado instante, é a demanda que passou a mandar, né? E hoje a gente se incomoda, né? Como gestor, como executivo e também como consumidor, né? Do outro lado da ponta, né? A gente se incomoda se essa lógica da centralidade ela não, do consumidor, né? Do usuário, ela não é presente, né? Mas era isso aí, obrigado. Obrigada, professor Edgar, por sua complementação com esse assunto. E eu queria aquecer um pouco o debate e falar um pouco sobre o funil de vendas, né? E falar um pouco sobre o funil de vendas ou a jornada do consumidor no mundo digital e como ela se modificou com o emprego massivo da tecnologia digital. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Talvez essa pergunta fique um pouco mais voltada aí para a questão de marketing, né? Quando a gente fala em funil de vendas. Vocês querem que eu comece? Eu posso dar o start aqui. Ok. Então, é o seguinte, eu gosto muito de falar do funil de venda, porque ele é um resultado imediato do que acontece com a transformação digital. Tendo as tecnologias mínimas necessárias de busca, pesquisa e organização e análise de dados dentro da empresa, se conseguiu verificar que o funil de venda se modificou ao longo do tempo. Antigamente, o funil de vendas ele passava por fases bem estanques, que era localizar um lead, ou seja, localizar uma empresa que eu quero vender para, né, o meu produto, interessar esse lead através de um processo de oferta, aproximação com a empresa. A partir do interessar o lead, ele ficaria propenso a ver o meu produto, desenvolver um conhecimento mais maduro sobre o meu produto, a minha solução, e verificar se atendia a necessidade dele. Passava para a parte de, como se diz, a parte de testes. Em alguns casos, passa direto para a parte de compra, mas normalmente o cliente prefere fazer algumas experimentações antes. Então, ele comprava. Ao comprar o produto, ele tem, finalmente, a experiência da compra, ou seja, o produto começa a atender às necessidades dele, às vezes bem, às vezes mal. O marketing moderno criou uma situação em que eu consigo verificar o que esse cliente está pensando sobre o meu produto e o que ele está dizendo para os amigos dele, para os colegas, amigos, outras empresas, ou seja, qual é o referencial que ele está passando para o mercado sobre o meu produto. Eu consigo escutar isso nas redes de diversas maneiras. Existem ferramentas milagrosas que fazem isso, né? Então, eu consigo
entender o que ele está dizendo. Ele não gostou do meu produto. Isso é mal. Ele é um cara que não vai me ajudar. Então, o que eu tenho que buscar? E aí que se inovou o funil de venda. Eu tenho que buscar o cliente que seja bem atendido, que advogue em nome do meu produto. E a advocacia em nome do meu produto, ele vai falar para os parceiros deles, para os pares dele, sobre a opinião dele sobre o meu produto. E esses pares, eles não vão nem me procurar. Eles vão começar já na fase do funil, na parte de experimentação. Ou seja, eles vão me procurar diretamente já com informação detalhada do que eles querem, se o meu produto atende ou não. Ou seja, eu economizo toda a parte de geração de lead e simplesmente pelo fato de atender muito bem um cliente. Então, o que eu preciso? Eu preciso gerar marketing de advocacia. Isso é uma partícula do marketing muito especial. O marketing de advocacia, ou de advogar, tem a propriedade de conectar e converter de forma muito ágil uma venda. Ou seja, ele gera a venda. Então, essa foi a grande modificação que aconteceu no funil de venda, decorrente diretamente do uso de tecnologia aplicada ao marketing de venda. Eu não vou me estender mais, vou deixar a palavra para quem quiser estender um pouco esse assunto, fique à vontade. Obrigado, professora. Bom, eu vou passar então a palavra para o professor Marcelo, ele levantou a mão. Carolina, eu queria fazer uma interação em relação ao Ciro e também já fazer uma interação em relação a um pedaço da pergunta que a Karen fez, uma colocação que ela fez para a gente, né? O interessante do lado de cá do balcão, e eu vou usar o balcão de forma bem tranquila, era o seguinte: antigamente você ia numa padaria, comprava um pão, comia e acabou ali, certo? Porque o Kevin, quando você queria comer um pão, se ele estava bom, se ele não estava, ninguém na padaria estava preocupado. Afinal de contas, você pagou, você saiu com um pão. Eu sou de uma época ainda que você comprava por unidade, agora é por peso, mas você continua comprando por unidade, mas pagando por peso. Mas essas situações você comprava. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia as padarias elas não vendem pão, elas lhe oferecem uma experiência gastronômica de carboidrato. Então, é outra coisa. E o que isso tem a ver? O Ciro já discorreu isso muito interessante, mas para isso só é possível por conta da tecnologia, isso só é possível porque todo mundo chega em determinado estabelecimento, geralmente portando um dispositivo que é um celular, mas o dispositivo tecnológico, todo mundo está ali em rede social, todo mundo está conectado hoje em dia, mas o que o negócio precisa, o que a padaria precisa? Dados, volume de dados. Então, primeiro ela precisa entender quem entrou ali, entender aquele cidadão que entrou ali, o que ele gosta, o que ele não gosta, e ele já faz essa captura prévia. Então, já faz essa captura de dados que muitas vezes, antes de você se tornar cliente, antes de você acessar ali, ele já tem essa base de dados anteriormente. Mas mesmo que ele não tenha, a partir do momento que você entrou naquela loja, ele começa a construir aquela base de dados. E ele começa a construir aquela base de dados sobre você. Tem uma explicação sobre a tecnologia, a análise de dados, a inteligência artificial em relação ao ser humano, que não é minha essa explicação, me desculpem, agora eu não lembro o nome do pesquisador, mas depois eu me comprometo a localizar para vocês, que ele enxerga a inteligência artificial, a tecnologia, com a gente, como a gente enxerga, por exemplo, um astro, um ídolo nosso, seja um cantor, seja um jogador de futebol, ou seja, você está lá em frente ao seu ídolo, você sabe tudo do seu ídolo, você sabe de onde ele nasceu, o que ele gosta, o que ele faz, o que ele não faz. Agora imagina, do outro lado, ele está olhando para você, ele não sabe nada, geralmente ele não sabe nem o seu nome. Então é a mesma situação, o Google ele sabe tudo sobre você, ele sabe a hora que você acordou, a hora que você levantou, o que você vai fazer. Às vezes você não sabe, você precisa olhar na agenda o que você vai fazer, mas o Google já sabe. Então você é o ídolo do Google.
E isso é individualizado para todo mundo, tem todas essas informações. E o que acontece? Os negócios, eles de alguma forma, eles se apropriam dessas informações. Eles se apropriam dessas informações que elas são a priori sem limites. É claro que existem limites, e esses limites são limites técnicos, tá? Não são limites legais, mas eles se aprioram. Só que você perde um direito fundamental, a gente tem essa ampla discussão hoje, que é o direito à privacidade, né? A gente poderia fazer um evento exatamente desse aqui. Hoje em dia, todo site que você entra, por força da lei, daqui a pouco eu vou endereçar melhor essa questão, mas por força da lei, ele tem lá uma situaçãozinha se você aceita os cookies ou não. Tá? Geralmente, ninguém lê o termo, bloqueia, já virou automático você colocar. Ele cumpre a legislação, mas ele continua fazendo a mesma coisa que ele fazia antes, tá bom? Porque a Karen fala ali para a gente, olha, o que a gente acha do desempenho das empresas brasileiras em relação à transformação digital e proteção de dados, se estamos atrasados. Eu já começo aqui dizendo, olha, captura de dados, em cima disso que o Ciro falou, em cima dessa dinâmica, é uma necessidade. Tá? Por conta daquilo que eu falei, hoje em dia você não vende mais produto, hoje em dia você passa por uma experiência, você quer localizar daquelas pessoas, as pessoas que efetivamente gostaram do teu produto e que vão, como o Ciro falou, advogar em favor daquele produto. Tá? E você também tem que conhecer aquelas que não gostaram, por que não gostaram. Então não basta mais trair a pessoa, vender e vai embora. O pós-venda, e esse pós-venda em termos de marketing, ele é muito, muito necessário. Então, certo destaque, nós precisamos de dados. Eu estou falando aqui de pessoa física, mas isso também vale pessoa jurídica a jurídica, transação a transação, mas a nossa questão de captura de dados, ele incomoda mais quando é na pessoa física, tá bom? Agora, o Brasil, ele está na mesma situação que o mundo inteiro. Você precisa de dados. Você precisa de dados, precisa capturar os dados, você precisa analisar os dados, você precisa fazer os dados. Por outro lado, o ser humano precisa de privacidade. Ele precisa desse lado. E o que existe? Existe um órgão regulador, diversas organizações, Europa tem isso, Estados Unidos tem isso, Brasil tem isso, aqui a nossa LGPD, que basicamente ele menciona, olha, quais são as diretrizes, você tem que tratar assim, você tem que informar, você tem que dizer, você em algum nível tem que se preocupar com vazamento, e dentro desse vazamento, se acontecer um vazamento, você precisa informar, você precisa dizer o que aconteceu, porque bloquear, quando a gente está falando de bloquear, é impossível. Quando você está falando, olha, tecnologia, segurança em tecnologia, é só se você desligar todos os computadores da tomada, tá? Esconder, para de usar o seu celular, para de usar celular, não use mais celular. Então, vai usar telefone fixo? Talvez, eu não sei se isso ainda existe aí para vocês, mas tal, do telefone fixo. Vai usar carta, você, em vez de mandar e-mail, você vai mandar carta, talvez funcione, tá? Apesar que existia lá a situação da chaleira para ler a carta, desvio de correspondência. Mas imagina, você não tem como, você está imerso no mundo digital e não, por mais, olha, mas a minha empresa tem TI, tem 200 mil pessoas no TI, tem não sei o quê, faz tudo. Se for vítima de um ataque, certamente ela não vai conseguir. Ah, mas o TI é o problema? Não, a gente já falou isso várias vezes aqui. O problema são as pessoas. Vai chegar para um diretor que tem acesso privilegiado, um e-mail falando, perca peso agora, clique nesse link. Ele vai clicar. Principalmente se for depois da Páscoa, que ele comeu muito ovinho de Páscoa, ele vai clicar no link. E aí, quando ele clicar no link, nada vai acontecer aos olhos dele. Porque aquilo está acontecendo no processo interno do computador. E isso é uma das hipóteses, tá, gente? Tem várias. Mas quando a gente fala do direito à privacidade, exatamente esse trade-off. Olha, para eu te dar uma boa experiência, eu preciso conhecer você, eu preciso saber tudo, eu preciso ter os seus dados ali. Mas, por outro lado, você precisa ter esses dados totalmente protegidos. Como é que a gente faz? Como é que a gente brinca, né, nessa situação? Eu não quero um desconto exclusivo? Eu quero um desconto exclusivo quando eu vou no supermercado. Mas para isso eu tenho que entrar lá e preencher o aplicativo, habilitar a oferta tal. O que eu estou fazendo ali? Fornecendo dados para o comprador. Eu tenho uma filha em idade de transição escolar e há pouco tempo eu fui num evento e a pessoa perguntou, olha, onde você arrumou essa bola? Eu falei, eu troquei os meus dados cadastrais por uma bola laranja, entendeu? E foi exatamente isso, você preencheu uma ficha, era um modelo antigo, você ainda preenchia uma fichinha, colocava o nome, o e-mail. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, nós estamos com todo mundo, recebendo tendo acesso a uma base de dados muito grandes,
tá? Tentando ainda trabalhar com aquilo, porque não é trivial, não é fácil, tentando trabalhar com aquilo, e com uma baita nuvem na nossa cabeça chamada proteção de dados. Quanto mais eu seguro, quanto mais eu trabalho aqueles dados, quanto mais eu olho aqueles dados, mais eu consigo individualizar e ter uma oferta especialmente criada para determinada pessoa. Mais a nuvem fica preta aqui, que se vazar, eu estou trabalhando com dados sensíveis que as pessoas podem ser prejudicadas e eu posso ser responsabilizada a qualquer momento. Quanto menos dados eu trabalho, vou trabalhar só com grandes volumes de dados, analisando tendência, ok, mas eu acabo na média com todo mundo, acabo não conseguindo fazer nada, perco um pouco esse outro lado lá na ponta. Então, é aquela situação. Mas o que deixa a gente feliz é que nessa área de tecnologia, o Brasil pode ainda ser um excelente líder, tá? A gente está em posição de assumir liderança, porque dessa quantidade absurda de celulares que nós falamos aí no mundo, o Brasil é um dos top 5, tá? Em número de aparelhos, em número de linhas telefônicas. Nesse pessoal que passa aí grande parte do tempo no celular, o Brasil está ali no top 10 tranquilamente. A gente tem várias limitações de acesso, mas você tem as pessoas conectadas. Então, a gente tem condições, a gente tem infraestrutura, a gente tem mentes suficientes, a gente tem todo o terreno fértil para que a nossa nação se torne pioneira nessas situações de segurança de dados e como trabalhar com dados de pessoa física a fim de gerar grandes experiências no mundo dos negócios, tá bom? Tem condições, vamos ver como a gente vai endereçar isso no futuro, tá certo? Obrigada, Marcelo. E aí eu passo a palavra para o Norton, ele está com a mãozinha levantada. Eu não baixinho ainda não. Agora sim. Então, eu complementando aí um exemplo do Marcelo, né, com relação à segurança da informação, eu trabalhei na General Motors, e se eu posso falar também, porque já tem muito tempo que aconteceu, e então houve uma americana dar um treinamento para a gente sobre segurança da informação. Então, aí ela chegou, colocou o laptop dela em cima da mesa, ela estava ligando lá na tomada, e aí ela tinha uma espécie de um tablet que ela ficava com ele na mão, ligado com um fio grande assim no laptop e tal, e projetando, né? A gente estava vendo o que ela estava fazendo. E ela conversando e entrando lá com alguns comandos e tal, e falando, e se apresentando e conversando e tal, e dando risada e falando como que é importante a segurança da informação. Aí, daqui a pouco, nós começamos a reconhecer algumas áreas que ela estava projetando dentro do sistema. Eu falo assim, ó, então, eu estou aqui há 5 minutos conversando com vocês e enquanto eu estou batendo um papo, eu acabei de invadir aí a rede da GM aqui na América Latina. O segurança da informação estava sentado ao meu lado, mas todo mundo assim, virou para trás olhando para ele, né? Aí ela falou assim, o gerente de segurança de TI está presente, ele estava assim, ó, querendo levantar o braço, né? Ela falou assim, depois a gente conversa, mas não fica constrangido, não, porque eu sou especialista e tal, e eu vou te explicar o que está acontecendo aqui para a gente fechar essa porta. Então, assim, eu vejo que, você vê, recentemente, Rede Record foi invadida. Eu recebi uma carta da Enel, assim, olha, nós tivemos um vazamento de 35 milhões de contas aqui, inclusive com dados bancários, etc., etc., e gostaríamos de pedir desculpa que você fizesse um novo cadastramento. Eu falei assim, o que eu faço com esses caras, né? Então, assim, hoje, outro caso, o menino falando para o pai dele, menino lá de 12, 14 anos, sei lá, fala, pai, a NASA não é segura. A NASA não é segura. A parte de informação não é segura. Dá para invadir. O pai, que é isso? Eu sou o chefe da informação, da segurança, não sei o quê.
Aí pegou e falou assim, aqui, ó, ele virou o laptop para o pai dele e falou, eu acabei de invadir. Olha isso, o menino falou para o pai. Né? Aí, assim, então, um amigo meu que te fala assim, para o pior não há limites, né? Então, tem gente com a cabeça ruim para fazer esse tipo de coisa. Eu queria ainda dar um destaque na primeira pergunta, Karen, que é a questão de sustentabilidade, né? A questão, para quem não sabe, esse ESG é Environment, Social and Governance, né? Então, assim, tem tudo a ver, né? Então, primeiro eu vou citar casos reais, né? Recentemente nós visitamos a Natura, né? E a Natura tem um compromisso, se vocês entrarem no site da Natura, é uma das missões dela lá é a parte de sustentabilidade, né? Então, os produtos que ela fabrica agora são usados com raízes, folhas, não sei o que, da Amazônia, tudo da fauna, e eles têm um compromisso de devolver isso para a natureza, né? Eu trabalhei numa empresa que fazia, não faz, papel e celulose. Então, assim, tem o horto florestal, né? Então, assim, e esse horto florestal era tão grande que havia 36 municípios no entorno, na circunferência do horto florestal. Então, assim, hoje ele é monitorado por drone, né? Para ver se tem se tem ponto de queimada, se tem. Então, o drone fica lá voando, passando, aqueles mega drone. E, assim, o drone ele é equipado com tecnologia para saber qual ponto do horto está preparado para fazer. As árvores elas são abraçadas por uma máquina, tipo uma colheitadeira, mais ou menos assim. Só que assim, é um trator com dois braços. Assim. Ele chega no tronco e arranca no chão, assim, sai com raiz e tudo, igual um boticão arrancando o dente. E ele faz, cada máquina consegue arrancar 6 árvores, né? Por vez. Então, ela arranca a árvore, ela vai rolando, vai rolando, vai rolando. Aí, o que acontece com essa árvore? Ela passa por um que eles chamam de picador, né? Então, ela entra num túnel cheio de corrente que vai fazendo isso, que vai fazendo esse movimento para tirar aquelas lasquinhas das árvores até ela virar um palmito gigante. Aí o que acontece? Esse palmito gigante ele já vai para a fábrica para fazer a celulose e o papel. E o resto, o que que faz? Ele vai para uma esteira, aí ele cai dentro de uma caldeira de biomassa, aí ele é tratado aquilo ali lá dentro, e depois aquilo vai para um forno digestor que converte em energia que alimenta a fábrica e os 36 municípios. Então, a fábrica é autossuficiente em energia elétrica. E toda a água captada do Mogi Guaçu, lá, o Rio Guaçu, ela tem que ser devolvida 2 vezes mais limpa do que ela foi captada, porque tem um certificado chamado Serflor, Ser de certificado, né, e Flor de florestal, que eles têm que renovar a cada 3 anos e mostrar lá para os países que eles estão seguindo todas as normas ambientais. Então, esse é o segundo caso. E eu falo agora o seguinte, questão de transformação digital, pensando assim, para o futuro. Você tem as centrais elétricas inteligentes que captam energia eólica, assim, as pontas que captam energia, elas mandam a energia captada para essa central. Então, você tem lugares, por exemplo, uma cidade chamada Songdo, lá na Coreia do Sul. É considerada a cidade mais inteligente, né, do mundo. Por quê? Porque eles têm placas solares para todo lado, eles têm energia eólica, energia termal,
e energia hidrelétrica. E isso vai para uma central, que é distribuída para a cidade. Então, começa com a energia limpa. É uma das cidades que tem maior... o Brasil só recicla 3% do seu lixo. Essa cidade, ela recicla mais de, se eu não estou enganado, 95% a 97% do lixo. Depois, os prédios, eles têm placas também de energia solar. E por ser uma região chuvosa, eles captam a água da chuva. E o prédio tem os prédios têm administradores que, com tablets, eles percebem, eles conseguem monitorar todo o edifício. E todos os andares têm sensores de presença. Então, as pessoas, depois de 2, 3 minutos sem movimento, a luz apaga sozinha. Então, assim, a sustentabilidade, ela tem tudo a ver com a transformação digital. E mais, há alguns produtos, inclusive falando de cosmético, igual eu falei da Natura, mas há outras empresas também que, assim, o público tá, assim, os clientes, o mercado assim, está cada vez mais exigente. Então, os produtos têm que ser modernizados. Então, por exemplo, eu tenho uma filha, por exemplo, ela pega, vou comprar um shampoo, ela olha, tem parabeno no shampoo? Se tem, ela já volta com o shampoo. Se não tem, ela começa a olhar, tem é, outros componentes tóxicos, tem alumínio, tem, se não tem o símbolo livre de crueldade com animais, deduz-se que eles usam animais para teste. Então, tem um pré-requisito ali que o pessoal está cada vez mais observando, né, com relação, porque particularmente, eu compactuo que eu acho inadmissível você usar animais para fazer testes em produtos. Então, as empresas elas têm que se reinventar e encontrar um modo de fabricar seus produtos usando tecnologias compactuadas com a sustentabilidade. Então, eu espero ter respondido a pergunta da Karen. No chat, a gente teve 2 perguntas. As 2 perguntas da Karen foram respondidas. E pelo nosso tempo, né, esse tema é um assunto que envolve aí muitas questões. Eu deixo os últimos minutos, se alguém quiser fazer alguma última intervenção, ou então colocar alguma pergunta no chat, por conta mesmo do tempo, pessoal. Esse tema é só, assim, introdutório, assim, a gente teve 1h30 para tratar do assunto. A Faculdade de PECAF, ela abre para essa nova temática, tecnologia em negócios. A gente vai ter outros eventos envolvendo esse assunto, a gente já teve um primeiro evento, esse é o segundo evento, e a gente vai ter cursos com essa temática. Então, o evento é mesmo, assim, para instigar vocês com esse assunto, e eu deixo, então, esses últimos minutinhos, se alguém quiser fazer alguma intervenção ou colocar alguma pergunta, né, os participantes ficam à disposição. Eu falo mais rapidinho. Primeiro, você falou do treinamento, né? Nós estamos trabalhando para fazer um treinamento em torno de 40 horas em fevereiro. Em janeiro, eu estou tentando viabilizar um amigo pessoal meu da Natura a contar o case de transformação digital da própria empresa assim, durante os últimos 10 anos. Então, transformação digital, a gente costuma dizer que não é um sprint de 100 metros, e sim uma escalada, uma maratona. E eu estou tentando viabilizar esse evento para ele contar como é que foi essa aventura. Então, é isso, do meu lado. Eu passo a palavra aí para vocês aí de volta. Obrigado.
Bom, obrigada também pelas contribuições no chat, pelos agradecimentos, pessoal. Esse evento ele vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês. E então eu dou por encerrado o evento de hoje. Agradeço a participação dos nossos convidados pelas suas colocações, por todas as respostas, né? Foram muitas perguntas. E a gente, então, né, fica aberto aí para um próximo evento que vocês serão comunicados. Muito obrigada e muita satisfação. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Então, Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.